Olá, quarto ano, aula de geografia chegando aí pra gente, né? Tem um trabalho avaliativo pra gente fazer. E o que que a tia vai fazer com vocês? A tia quer complementar a atividade, utilizar a nossa atividade avaliativa como pesquisa e complementando o nosso conhecimento do nosso conteúdo. Construindo dados e informações que irão contribuir para a nossa aprendizagem, né? Então, a tia sempre dá a vocês, e agora eu dei uma parte para vocês do conteúdo, agora eu quero que vocês me retornem com alguns dados, algumas informações sobre o campo e a cidade. Então, nós vamos lá. Nós vamos trabalhar os aspectos do campo e da cidade. Será que uma pessoa que vive no campo, ela vive da mesma forma que ela vive na cidade? Ela come as mesmas coisas que ela come na cidade? Então, há uma diferença. Há uma diferença porque há uma diferença nos elementos ao nosso redor. A gente conversou sobre isso em outra aula, na aula anterior. A gente já deu uma introdução sobre isso. Então, vou convidar a vocês para assistirem um filmezinho comigo. Vamos lá? Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar e decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua?
Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava. Queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar! Temos que nos esconder! Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é! Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo então saiu do buraco e foi caminhando para a porta reclamando: Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Então, existem diferenças do campo e da cidade, mas o rato que nasce na cidade, ele nasce na cidade, ele se adapta àquelas coisas. Você vê que aquele rato se adaptou aquele medo que ele tinha. Já o rato do campo não tinha medo, porque não tinha nada para ele se preocupar. Ele morava num buraquinho e ali ele se alimentava e ele tinha tranquilidade do campo. Assim são as pessoas também da cidade e são as pessoas do campo. Existem problemas sociais, existem problemas de violência na cidade que não existe no campo. As pessoas da cidade, elas são amedrontadas às vezes. Quanto maior a cidade, mais gente, mais violência, né? Gera mais violência e também pobreza, né? A vida das pessoas, elas são diferentes, né? De acordo com o lugar que ela se encontra. Atividades econômicas diferentes, né? E é sobre isso o nosso trabalho. O nosso trabalho são os aspectos do campo e da cidade. Então vamos lá. Eu fiz um textozinho, coloquei um textozinho para dar início ao nosso trabalho. Então é um texto complementar, cidade e campo. As pessoas são diferentes. Além disso, elas vivem em diferentes paisagens. Cada paisagem influencia no modo de vida das pessoas. Ao longo dos 10 anos, a população rural diminuiu. Isso significa que, na maioria dos municípios do Brasil, a quantidade de pessoas morando nos espaços urbanos é maior que no espaço rural, tá? Os municípios têm uma área urbana e
que se chama cidade, né? Que pode se chamar de cidade, e uma área rural, que é chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura e pecuária. O que seria agricultura? Agricultura é o cultivo da terra, do plantio, né? E a pecuária é a criação de animais. As cidades são locais de concentração de pessoas, porque lá, o que tem lá? Tem indústrias, serviços, órgãos públicos, né? Além de variedades culturais e problemas também sociais e econômicos. Esses elementos indicam as características que podem ter e mostram que cada uma deve possuir organização e função própria. Então, o que a gente vê? Que quanto mais gente se tem na cidade, uma concentração maior na cidade, mais desenvolvimento, mas também mais problemas sociais e sócios econômicos, né? As pessoas têm uma diferença social. Existem pessoas muito pobres e pessoas ricas demais. Então vamos lá, nossa atividade vai ser o seguinte. Agora é sua vez de complementar nosso texto, pesquisando dados e completando as tabelas abaixo. Aí vocês vão completar com uma pesquisa. E vocês vão colocar dentro desses quadrinhos. Você vai, complete o quadro abaixo com os elementos da paisagem da cidade e do campo. Quais são os elementos que nós temos na paisagem, né, do campo e da cidade? O que nós temos lá? Nós temos árvores, plantações, nós temos o que no campo? E o que nós temos na cidade? Agora nós temos aqui um outro quadro. Os alimentos mais consumidos pelos moradores do campo e os moradores da cidade. Você vê no filmezinho que a gente viu que tem uma diferença, né? Existe diferença ali no filmezinho. Agora, o 3, você vai completar o quadro abaixo com atividades econômicas desenvolvidas na cidade e no campo. Atividades desenvolvidas significa profissões, né? Quais são as atividades que são realizadas dentro do campo e dentro da cidade? E agora aqui, nós vamos completar com os problemas sociais existentes no campo e na cidade. Quais são os problemas sociais que nós temos no campo, que é gerado no campo e que é gerado na cidade? Você agora vai completar o quadro, né, os quadros, e você vai me enviar por e-mail, tá? Você pode fazer no próprio Word, que eu vou disponibilizar, ou você pode imprimir e mandar por foto para mim, tá bom? Agora eu mandei um recadinho aí para vocês. Nós podemos tudo com respeito, carinho, dedicação e vontade. Será que existe respeito no rato da cidade que vai visitar o rato do campo? Será que é assim que a gente tem que agir com as pessoas? Né? Diminuindo elas? Será? Não, né? Esse é um recadinho para nós, né? Existem diferenças, mas a gente tem que ter respeito, carinho, né? Dedicação e vontade. Aí nós podemos tudo quando é assim, tá bom? Ó, tia Elaine tá morrendo de saudade de vocês. Tomara que isso acabe logo. Beijinho.